Queridos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele, a Getsemane pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele, e o pregador que vai pregar é dele, e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo louvor. Confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. Eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar sua palavra aqui esta noite. Que alegria retornar a Getsemane por mais uma vez. E eu quero louvar a Deus pela vida do nosso patriarca, pela vida do nosso homem de Deus, pastor Jorge Linhares. Eu já disse em outras oportunidades, quem diria que eu estaria aqui, né? Pregando a palavra de Deus, eu que só acompanhava. Na época do VHS, quando ele pregava ali sobre bênção e maldição, eu acompanhando aquelas mensagens pelo videocassete, e sempre quando eu ia locar as fitas na locadora, eu sempre pegava uma fita dele ou do pastor Silmar Coelho. Então, eu nunca imaginei que eu estaria aqui nesse altar e se tornar Meu trabalho é fácil, um amigo porque do pastor Jorge Linhares. Deus seja louvado pela vida do pastor Jorge, que de fato eu posso dizer, e acredito que a membresia também pode dizer isso, ele é uma lenda, não vai ter outro igual a ele, é uma lenda viva, não tem outro pastor como o outro pastor Jorge Linhares no Brasil, é só ele, é a identidade dele. Deus seja louvado. A pastora Glenda, Deus seja louvado pela a matriarca, a pastora Glenda, a pastora Daniela Linhares, a pastora Isabela Linhares, ao pastor Daniel Fialho, Deus seja louvado pela vida deste homem de Deus, pela vida da pastora Cristina Fialho e pela vida do pastor Geraldo Pedras. Deus continue abençoando a todo nosso pastor Carlos, Deus seja louvado pela vida do Senhor. E meu amigo que está lá dentro, está por aí, o Rashid. Meu amigo, Deus abençoe sua vida. E esta igreja, que Jesus continue abençoando a vida de todos vocês. Abençoe a vida de cada pastor que não foi citado. Deus abençoe de cada membro que aqui está e visitante. Quantos querem ouvir a palavra de Jesus? Abra comigo em Hebreus, capítulo de número 9. Versículo 27. Eu estou vindo de Goiânia. Eu estava junto da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Eles foram para o Rio e eu vim para Belo Horizonte ministrar, e amanhã já estou de volta em casa. Queridos, ainda tem uns poucos livros ali. Esse livro aqui é um sonho meu. Eu sirvo a Jesus há 28 anos, e desses 28 anos, ao menos 20, eu estudo escatologia bíblica. O que é escatologia, pastor? É o estudo das últimas coisas. Então, aqui está um sonho meu, chama-se A Ceia do Cordeiro e a Ira de Deus. Tem gente que diz assim: pastor, se o arrebatamento acontecer e eu ficar, fiquei. Se fosse assim, seria até tranquilo. Mas Jesus disse que para aqueles que ficarem, tanto que ele mesmo disse: bem-aventurado
os que forem na primeira ressurreição. Isto quer dizer, felizes são aqueles que forem arrebatados. Estar aqui, o que vai suceder após o arrebatamento da igreja. É tão terrível o que vai acontecer após a igreja sair da terra, que Jesus disse assim: nem como foi nos dias de Noé, nunca houve e nem haverá dias como este, que se os dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Olha para mim, o dilúvio deixou apenas 8 pessoas vivas no mundo, Noé e sua casa. Jesus disse: a grande tribulação será tão intensa que nem o dilúvio que matou a raça humana quase toda pode se comparar com o juízo da grande tribulação. Pastor, eu não creio em muita coisa. Não depende de você crer para se cumprir o que está escrito. Sua falta de fé não vai anular o que está escrito na palavra. Noé pregou pregou cerca de 120 anos. Alguém creu? Sim ou não? Alguém creu? Mas o que Deus mandou ele falar deixou de se cumprir? Então não depende se os homens vão ouvir para crer ou se vão descrer do que estão ouvindo. Vai se cumprir. Aprenda. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será o quê? A mesma palavra que se prega para salvar é a mesma que se prega para o homem ser condenado por ela. Porque se essa palavra ela não te salvar, ela vai te condenar um dia. Por isso que quem ouve não sai da igreja inocente. Trovão, e quem nunca ouviu o evangelho? Romanos 2,15, Deus vai julgar eles pela consciência. Pode não conhecer nada de Bíblia, vai ser julgado pela consciência. Quer ver uma coisa? Você não precisa ler na Bíblia, não adulterarás, para saber que adultério é errado. Você não precisa ler na Bíblia, não furtarás, para saber que usufruir de uma coisa que não é sua é errado. A sua consciência diz que isso é errado. Então, se Deus não te julgar pelo que está escrito, Ele vai julgar você pela sua consciência. Acabou até o glória a Deus agora. Está ali, tem uns poucos exemplares, então eu não sei onde vai ficar, mas no espaço gospel, tá bom? Leva lá, você vai ser abençoado. Quantos acharam? Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mais uma vez, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Repita comigo o tema dessa mensagem: o irreversível de Deus. Mais uma vez, o irreversível de Deus. Queridos, vivemos num mundo onde a cultura do reversível é propagada, onde a cultura do desfazer é propagada com muita veemência. Hoje, vivemos num mundo onde se desfaz o casamento, onde se desfaz um contrato, onde se desfaz de uma amizade, onde se consegue se desfazer até mesmo de uma postagem que foi apagada. Se apaga, depois vai lá e recupera-se essa mensagem. Se desfazem de amizades, desfazem aliança, se desfazem de bens, se desfazem até mesmo de pessoas, porque vivemos num mundo do desfazer. Vivemos num mundo onde o reversível é possível, pelo menos aos olhos de muitos homens ou de boa parte da camada dessa sociedade. Mas há uma realidade diante de Deus que nós não podemos negar. Há destinos
que não podem ser desfeitos. Vou repetir. Há uma realidade diante de Deus que não podemos negar. Há destinos que não podem, ou há realidades que não podem ser desfeitas. Repita comigo: há realidades que não podem ser desfeitas. Você vai observar bem a realidade. Quando nós olhamos para a eternidade, nós descobrimos que a eternidade, ela não é um rascunho, ela é uma versão final. Vou repetir. A eternidade, ela não é um rascunho de Deus, ela é uma versão final que não sofrerá alteração. E dentro da eternidade só teremos dois ambientes para viver. Ou teremos o céu para estar com Deus, ou teremos o inferno para viver eternamente longe dele. Caminhos há muitos, mas só existe um que levará o homem ao céu. E existe outro que conduzirá o homem à perdição eterna. Jesus disse que o caminho estreito é o que vai conduzir o homem até a presença de Deus. Mas o caminho largo é esse que conduzirá o homem à perdição eterna. Isto quer dizer que Deus não trabalha, olha para cá, o céu não trabalha com programa de edição. O céu trabalha com decretos. O céu trabalha com sentenças. O céu trabalha com aquilo que sai da boca de Deus, é o que determina todo o andamento das coisas. E tem coisas que Deus já disse que Deus não vai voltar atrás. Tem coisas que está determinada por Ele que não sofrerá alterações. Tem coisas que Deus já abriu a boca e decretou há mais de 3.000 anos atrás que não sofrerá alterações, porque de fato é o que Ele determinou. E o que Ele determinou, o tempo não altera. O que Ele determinou, palavras humanas não altera. O que Ele determinou, Satanás não altera. O que Ele determinou, a enfermidade também não altera. As circunstâncias não alteram. Ela atravessa o tempo. E olha para cá, o tempo não é um fator determinante para alterar o que Deus falou, mas é um fator determinante também para que se caminhe junto e se cumpra com aquilo que Deus ordenou no seu tempo e na sua hora. Olha para cá, a eternidade não é um rascunho de Deus, ela é a versão final que Deus determinou. Existe algo que é irreversível. Repita comigo: existe algo que é irreversível. Diga: o decreto da palavra é irreversível. O que está escrito na palavra como decreto é irreversível. Trovão, me dá um texto em que eu possa entender que o decreto da palavra de Deus é irreversível. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 10 e versículo de número 11 diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual ela foi enviada. Você não deu glória porque você não entendeu. Ela prosperará naquilo pela qual ela foi enviada. O que sai da boca de Deus não morre. O que sai da boca de Deus não mingua. O que sai da boca de Deus não sai cheio e chega raquítico. O que sai da boca de Deus prospera. O que sai da boca de Deus vai produzir o que Ele quer. A palavra produzirá aquilo pela qual ela foi enviada.
Não deu glória porque não entendeu. Antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo que foi enviada. Se é decreto de vida, haverá vida. Se é decreto de morte, haverá morte. Se é decreto de queda, cairá. Se é decreto de exaltação, será exaltado. Se é decreto de afastar, se afastará. Se é decreto de voltar, voltará. Se é decreto de subir, subirá. Se é decreto de abater, se abaterá. O que sai da boca de Deus não voltará para ele vazio, mas antes fará aquilo pela qual foi enviada a palavra. Vê se tu pega isso aqui. Antes fará o que me apraz, não fará o que nós achamos. Não fará o teu achismo e o meu. Fará o que sair da boca dele. Agora pega. Se Deus falou, quem vai revogar o que ele fala? Se Deus falou, quem é que vai se colocar na frente e vai dizer que não vai acontecer? Oh glória! A palavra que sai da boca de Deus não voltará para ele vazia. Oh glória! Se Deus falou, vai gerar, vai gerar. Se Deus falou, vai ser curada, será curada. Se Deus falar, não vai morrer, não morrerá. Oh glória! Se Deus falar, ninguém vai te tocar, ninguém te toca. Quer ver uma coisa? Oh Pedro, você vai morrer crucificado. Tiago, você vai morrer ao fio da espada. João Batista vai morrer sem cabeça. Mas João, você que encosta a cabeça no meu peito, ninguém vai enfiar a espada na tua barriga. Ninguém vai cortar a sua cabeça. Você está decretado que vai morrer de velhice e ninguém te encostará. O que Deus falou está falado. Ninguém altera o que ele fala. Oh glória! Repita comigo: quando Deus fala, o universo se curva. Gênesis capítulo 1, não houve negociação. Não foi olha para mim. Haja luz. Não foi sugestão de Deus, foi decreto. Deus não negociou. Será que se a gente colocar aqui uma luz aqui, vai ficar melhor esse período aqui, não vai ter uma escuridão? Ele não negociou, ele apenas decretou: haja luz, e houve luz. Eita glória! Se tu não voar comigo, eu vou soltar o microfone agora. Não existia luz até Deus abrir a boca para falar. Oh glória! Quando Deus abre a boca para falar, o que não havia passa a haver. O que não existia passa a existir. Oh glória! Oh glória! Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: se Deus abrir a boca para falar a teu respeito, o que você não tinha você terá, e o que nunca existiu vai passar a existir. Oh glória! Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz? E a capetada nervosa, rapaz, eu já estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Aleluia! Aleluia! Aquilo foi uma ordem criadora: haja luz e houve luz. Porque a palavra de Deus não envelhece, a palavra de Deus não enfraquece, a palavra de Deus ela não volta vazia. O tempo não envelhece ela. Nada pode enfraquecer a palavra que sai da boca do Todo-Poderoso. Você já viu quando alguém faz um pedido e você vai em nome daquela pessoa no meio de um grupo e diz assim: mas fulano me mandou aqui e pediu para eu avisar? E alguém do grupo diz assim: mas a palavra dele aqui não tem força.
A palavra dele aqui não tem peso. Não pegou? O que Deus falou há 6.000 anos atrás não enfraquece. O que Deus falou há 6.000 anos atrás não envelhece. Eita glória, você não pegou. Oh glória, a palavra dele está mais forte do que nunca. Oh glória, e só dá glória se tu pegar. Ainda que se queime todas as Bíblias do mundo, pode até queimar a palavra no papel, mas jamais queimará aquela que arde dentro da nossa alma. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Aleluia. A palavra dará aí dentro, não pegou, por isso não deu glória. Pode estar lá fora, pode estar afastado. Tem gente aqui que está afastado e está dentro da igreja hoje, porque alguém afastado veio aqui hoje. Você está sentindo o que sentiu os discípulos a caminho de Emaús, quando Jesus saiu de perto dele, que eles descobriram que era Jesus. Um olhou para o outro e disse: é por isso que quando ele falava, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava. Aleluia. Trovão. A palavra de Deus não envelhece, não enfraquece e nem volta vazia. O homem, ele pode até, olha para cá, ele pode até rejeitar a palavra de Deus, mas ele não tem como invalidá-la. Oh glória, porque o juízo que ele prometeu virá, e a salvação que ele deu permanece até hoje. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Ninguém pode impedir a raça humana de receber o juízo de Deus, mas ninguém também pode te impedir de ser salvo. Oh glória. Cadê os salvos de Deus aí? Cadê os salvos de Deus aí? Aleluia. Então olha para cá. Se o juízo de Deus ninguém pode impedir, e a salvação de Deus também ninguém pode te impedir de ser salvo, então eu concluo essa primeira parte do sermão dizendo para você: se Deus te prometeu, creia, mas se Deus te advertiu, tema. Vou repetir. Se Deus te prometeu, creia, mas se Ele está te advertindo, tema. Não leva o evangelho de brincadeira não, filho. Eu vou falar. Estamos no século 21, mas a palavra não muda. Muda a cultura, muda o tempo, muda o momento, muda as pessoas, mas a palavra é a mesma. Eita, tá dando um jeitinho aí para trocar de mulher, né? Estão dando um jeitinho aí para trocar de homem. Agora estão trocando de mulher na igreja igual troca de roupa. Agora não ficou velha, já não quer mais. Agora tá com a barriga grande, já não quer mais. Deus está só dizendo: deixa eu dar jeitinho, no final a gente acerta as contas. Vai brincando com o evangelho. Estão dentro da igreja, estão tomando Santa Ceia. Chega em casa, abre o freezer, tá cheio de uísque, tá cheio de Heineken. Vai, tá na igreja, tá fumando cigarro. Hoje o cigarro, ele vai fazer sentir um prazer no seu corpo, mas por causa do mesmo pecado, é ele que vai fazer a sua alma ficar acesa no inferno. Ou você entra pro evangelho para mudar, ou você vai se encontrar com Deus assentado no trono como juiz. Acabou, glória a Deus agora, irmão. Oh glória. Eu vou falar.
Jesus não disse assim, ó: a minha casa será chamada casa de show, a minha casa será chamada casa de espetáculo, a minha casa será chamada casa de oração. Qual é o evangelho que você está vivendo? Aquele que te faz você estar na igreja, mas não sabe se você vai estar no céu? Aquele que tu está na igreja há tanto tempo, mas não sabe se morrer, não sabe nem para onde vai? Que evangelho é esse que eu não tenho a certeza para onde eu vou? Eu posso não ter a certeza se eu vou chegar vivo em casa. Essa é a certeza que eu não tenho. Mas a certeza de que eu tenho que ir para o céu e que eu vou para o céu, eu tenho que ter. Oh glória, oh glória, eu estou sentindo Jesus aqui. Oh aleluia, aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh glória, olha para mim, olha para cá. As pessoas estão brincando dentro do evangelho. Ah, mas está todo mundo fazendo, pastor. E Deus te chamou para ser todo mundo ou te chamou para ser sal? Me perdoe. Está cheio de gente dentro da igreja querendo ser importante, quando na verdade Deus quer que você apenas seja essencial. Jesus disse o quê? Vós sois o sal da... Aqui tem dona de casa, e se eu fizer uma pergunta, quantos aqui já foram no mercado? Esse mês, muita gente vai levantar a mão. Principalmente se for para fazer a compra do mês. Pode observar. Quando você chega no mercado, olha as primeiras 3 prateleiras do mercado. Se coloca apenas as coisas mais importantes de cada corredor. Nas 3 primeiras prateleiras, aonde a sua visão está melhor, se coloca as coisas mais importantes do mercado. E você começa a pegar as coisas mais importantes. Mas olha para cá, aonde fica o sal? Na primeira ou na última? Aí eu te pergunto, mesmo o sal não sendo a coisa mais importante da cesta básica, você não deixa de levá-lo. Porque apesar de não ser importante, ele é essencial. Porque sem ele, nenhuma comida tem sabor. Não pegou? Todo mundo te despreza. Ah, esse é um crente doido. Mas na hora que o demônio manifesta, aí não chama os principais, chama o essencial. Oh, glória. Tem hora que os principais, quando vê um demônio manifestando, fazem igual Michael Jackson. Aí daqui a pouco despreza. Cadê aquela irmãzinha que ora? Cadê aquele irmãozinho que ora, que está clamando ao Senhor? Manda chamar ele. Aí quando o essencial chega no culto, o demônio já olha e fala: já vem ela, já vem ele. Oh glória, você é essencial. E olha para cá, quem é sal suporta. Repita comigo, quem é sal suporta. Olha para mim. Aqui o habitual é fazer um feijão, é colocar ele dentro da água de molho. Normalmente alguns colocam de molho, depois coloca dentro da água com a panela de pressão e deixa lá cozinhando. Mas pode fazer um teste, coloca sal e deixa cozinhar tudo junto. Que normalmente é você fazer depois que coloca o sal, depois que você cozinha. Mas pode botar para cozinhar junto. No final, você pega ele na temperatura máxima e pega uma colher e pega um pouquinho do caldo e bota na mão. Mesmo estando a mais de 100 graus Celsius, quando você provar, o sal está lá. Sabe qual é o problema de Satanás com os sals da terra? É que pode botar a pressão que for, que eles resistem. Oh,
pressão está alta, mas tu resiste, não nega a fé, não abre mão dos seus princípios, não negocia eles, permanece fiel na presença de Deus. Agora olha para cá, aí vem as donas de casa. Eu não vou cozinhar eu não vou temperar esse feijão todo, mas já está com sal. Aí pega, coloca ele no pote da Tupperware, tampa e joga no congelador. Congela 5, 6 graus abaixo de zero. Acabou o feijão temperado. Vamos tirar do congelador e vamos temperar. Quando tira, descongela. Quando pega aquele feijão descongelado, mas ainda gelado, e prova, ainda está o sal. Não pegou? Sal que é sal. A temperatura do ambiente da igreja pode estar lá embaixo, mas ele continua sendo quem é. Eita glória! Dá uma olhada para o teu irmão e diga: quando tudo estiver quente, tu ainda é sal. Mas se a temperatura estiver baixa, tu ainda continua sendo quem você é. Oh glória! Cadê os sal de Deus aqui na Getsemane? Rapaz, eu estou sentindo uma graça de Jesus aqui. Oh glória! Oh glória! Fala pro teu irmão assim: você e eu fazemos parte de um remanescente que Deus separou nessa hora final. Oh glória! Eu preguei ontem lá em Goiânia. Remanescente não permanece porque é forte, remanescente permanece porque Deus sustenta. Você é sustentado pela presença do Todo-Poderoso. Repita comigo: o decreto da palavra é irreversível. Diga: segundo, o tempo é irreversível. O tempo é o recurso mais democrático da existência. Sabe por quê? Porque Deus dá 24 horas para cada um. Só que tem um porém: ninguém pode guardar um pouco para amanhã. Tem que viver o hoje. Tem que decidir o hoje. Tem que ser hoje. Sabe por quê? Porque o ontem virou memória. O amanhã é uma incógnita. E o hoje é nossa responsabilidade administrá-lo. Eu não posso voltar para ontem. Eu não posso adiantar para amanhã. Viva o hoje. Seja crente hoje. Seja santo hoje. Largue mão do adultério hoje. Saia da fornicação hoje. Entrega a tua vida para Jesus hoje. Liga para aquela pessoa e perdoe hoje. Chame aquela pessoa e se reconcilie hoje. Acerte as contas hoje. Amanhã não vai dar tempo, ontem já passou, é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Deus está sendo generoso para você. Deus dá 24 horas pro rico e dá 24 horas pro pobre. Deus dá 24 horas pro branco. Deus dá 24 horas pro negro. Deus dá 24 horas para todos. O tempo é o sistema mais democrático de Deus, que Deus entregou para a humanidade. Viva hoje, faça hoje, seja hoje. Entrega o seu melhor hoje. Está me olhando de boca fechada por quê? Se tu tem fôlego de vida,
ali, ó. Tem pessoas ali que são mudas. Daria tudo para dar o glória com a voz que você tem. Elas estão dando glória, levantando as mãos. Olha lá. Oremanaga cheia. Mas elas estão ali adorando a Deus com o que pode. Oh, glória. Dá glória a Deus. Elas talvez não podem falar, mas se tivesse como escrever um papelzinho, tá na hora que ela sentisse a presença de Deus, ela jogaria um papelzinho pro alto, e com certeza no papelzinho estaria escrito glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não precisa de papel, você tem voz, então abre a boca e dá glória para Jesus de Nazaré. A geração de Noé teve 120 anos de aviso. Mas quando a porta da arca se fechou, não teve a segunda chance para uma segunda abertura. Porque o texto diz: entra para dentro da arca, Noé, tu e tua casa. O texto diz que Deus disse: fecha a porta da arca por dentro. Quando ele fechou, Deus fechou ela por fora. Eu perguntei: por que ele fechou por dentro e tu por fora? Ele me respondeu: porque quem estava dentro não podia sair, e quem estava fora não podia mais entrar. Eu vou falar. Aprenda. Não foi Deus que não quis salvar aquela geração. Foi aquela geração que não quis ser salva. Olha para mim. Há dois atributos dentro da onisciência de Deus. Onisciência é o que Deus conhece de mim. Presciência é o que Deus conhece antes de acontecer. Se Deus sabia que ninguém iria se converter, porque Deus não deixou Noé pregar mais de 100 anos? Porque a graça e a misericórdia vai até o homem até que todas as possibilidades se esgotem. Olha para mim. Judas não foi o filho da perdição, sim ou não? Mas se Jesus permitisse que ele nascesse e não desfrutasse daquilo que Pedro desfrutou, daquilo que Tiago desfrutou, olha para mim, Judas não foi achado por Jesus, ele foi escolhido. Ele desfrutou do mesmo poder que Pedro pregava. Ele pregava com a mesma autoridade, com a mesma graça, expulsava demônio e curava enfermos. Só que dentro dele, ele decidiu pregar sobre o céu, mas estava indo para o inferno. Pregava sobre a verdade, mas levava uma vida de mentira. Olha para mim, andou com o melhor mestre, mas não aprendeu nada. Andou com um homem perfeito e não se aperfeiçoou. O problema não está numa igreja perfeita. O problema está em se você quer mudar ou continuar o mesmo. Porque você pode ter os melhores pastores, os melhores professores, andar com as melhores pessoas. Se você não quiser mudar, você vai ser o mesmo aqui dentro. Porque se Jesus não desse para Judas a chance que deu, ele diria quando chegasse no juízo final: vocês me fizeram nascer só para me mandar para o inferno. Nenhuma chance vocês me deram. Coloca no texto aí, coloca Ezequiel 28, por favor, 14. Vou te mostrar para quem Deus deu uma chance.
Ezequiel 28:14, coloca aí. Sabe de quem esse texto está dizendo? Acerca de Lúcifer. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Continua. Perfeito era nos teus, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em quem? Qual é a diferença, trovão, de iniquidade para pecado? Toda vez que você peca, a palavra pecado significa errar o alvo. Então quando você peca, você erra o alvo. E o alvo é quem? Repita comigo, Cristo. Olha para cá. Quando é que o poder do pecado cessa em nós? Quando nós se arrependemos. Assim que nós se arrependemos, o poder do pecado cessa em nós, e nós somos perdoados e a graça nos reativa novamente. Trovão, o que é iniquidade? É o pecado que o ser humano comete, ao invés de ele abandonar, ele continua praticando. Isso chama-se iniqui. Agora, aonde é que nasceu esse pecado? Coloca aí, Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Vai. Tu dizias aonde? Tu dizias aonde? Subirei ao acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Você sabe aonde nasceu o pecado de Lúcifer? Sabe o que vai transformar Lúcifer em diabo, em demônio? O seu coração. Só que não é o coração órgão, é o coração metafísico, é a alma, é o sentimento. Agora olha para cá. No primeiro dia que ele desejou isso aí, Deus viu. Porque Deus não pode ser pego de surpresa. Agora tem um detalhe. Se Deus sentencia Lúcifer no primeiro dia que ele pecou, ele diria o seguinte: eu nunca errei. E na primeira vez que eu errei, tu me sentenciou? Por isso que Deus permite que se torne iniquidade. Porque se ele teve a capacidade de pecar, Deus também deu tempo para ele se arrepender. Fala para o teu irmão assim: até para Lúcifer Deus deu uma chance. E tu acha porque Deus ainda não te pegou? É porque ele está te dando uma chance. Acabou, glória a Deus agora, né? Vai parar de fazer a sem vergonhice ou vai continuar? Vai pensar que isso aqui é casa de show, é shopping center para você fazer o que quer? Ou vai parar? Pastor Jorge Linhares pode não saber o que tu faz, mas tem alguém que está na vida dele que sabe tudo. Aí tem gente que está aqui e está achando que está pintando e bordando e está passando batido. Deus só está te dando tempo. Porque se tu teve a capacidade de errar, ele está te dando tempo para você se arrepender. E olha para mim. O que transformou Lúcifer em diabo não foi uma ação, foi um sentimento. Aprenda. Você não é transformado pelo aquilo que você faz, você é transformado por aquilo que você sente. Ninguém nasce joio, mas pode se tornar um. Ninguém nasce bode, mas pode se tornar um pelo que está sentindo. Pode continuar fazendo a mesma coisa, mas não ser mais a mesma pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta baixinho. Se morresse aqui, sairia daqui para onde? Porque a igreja de Laodiceia, que fazia culto por Jesus, com Jesus do lado de fora, que Jesus disse em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, só bate na porta quem está fora. A igreja fazia culto com Jesus do lado de fora deles.
E se a morte chamasse do pastor daquela igreja até o último membro, todos os corpos cairiam no chão e todas as almas sairiam da igreja direto para o inferno. Uma igreja que ninguém seria salvo. Não briga com o evangelho. O tempo mudou, mas a palavra ainda continua a mesma. Eu estou sentindo Jesus aqui. Cadê você que vai dar aquele glória que deixa Jesus feliz? Porque a hora que a porta da graça fechar, ninguém terá condição de abri-la. Fala para o teu irmão assim: a hora que a porta da graça fechar, a do juízo se abrirá logo em seguida. Estou sentindo Jesus aqui. Só que eu tenho uma notícia para dar aqui, da glória se tu quiser. Nós somos descendentes de Adão, sim ou não? Mas somos geração de Noé. Vou repetir, somos descendentes de Adão, mas somos geração de Noé, porque toda geração que veio até agora veio a partir de Noé. O mundo começou com 2, mas se refez com 8, a partir da família de Noé. Pastor, e quem é a geração de Noé? É aquela que entra na arca e escapa do juízo. Oh, glória! Aleluia! Tô todo arrepiado e dá glória se tu pegar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: queira Satanás ou não, eu vou te ver na arca. Vamos entrar dentro da arca e vamos escapar do juízo. Agora voa comigo ou fica de boca fechada. Olha para cá, a mesma água que matou quem estava fora foi a mesma água que fez subir quem estava dentro da arca. A água para quem está fora é juízo, mas a água aqui para quem está dentro é livramento de Deus na terra. Repita comigo a terceira coisa para a gente terminar. Diga: a morte é irreversível. Na narrativa de Lucas capítulo 16 tem um detalhe poderoso. O rico fala: peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta. Diga comigo: chama. Abraão disse: filho, não tem como. Por que não tem? Porque um abismo nos separa. Quem morre sem Deus viverá uma separação eterna. Há algo que não pode ser mudado. Repita: não pode ser mudado. Porque abismo não se atravessa, morte não se negocia, destino não se altera depois do último suspiro. Vai deixar para decidir na última hora ou agora? Não, trovão, mas na última hora, se eu pedir perdão a Deus, eu vou para o céu. Quem está te enganando? Não, trovão, mas o ladrão da cruz que se arrependeu na última hora, se última hora foi para os dois. Foi para o da direita e para o da esquerda, não foi só para um. Mas só um achou arrependimento. Por que o outro não achou? Porque a última hora não é certeza. Tem que decidir agora enquanto você está em plena consciência. Porque tem gente que vai morrer pedindo perdão a Deus e não vai achar arrependimento e vai para o inferno pedindo perdão a Deus. Quanto mais você vai permitindo, mais o seu coração vai ficando mais duro. Tem gente aqui, olha para cá, se o que eu estou pregando não te incomoda, vou falar uma coisa aqui muito séria, hein? Se Deus está te corrigindo, dê glória. Mas se Ele parar de te corrigir, ligue a antena. Porque Deus pode estar fazendo isso aqui com você, ó.
Deus vai te entregar o teu bel prazer e vai deixar você desonrar os seus corpos. Mas no final vai ter o acerto de conta. Acabou, glória a Deus. Trovão, eu queria pular hoje. Pula na palavra. Trovão, eu quero dar glória ouvindo a palavra. Eita glória. Olha para cá. A Bíblia não ensina que depois da morte haverá retorno. A Bíblia ensina que depois da morte haverá juízo. O homem pode até adiar suas decisões, mas o homem não consegue adiar o dia da sua morte. Mas eu conheço um que pode mudar o destino. Aquele que venceu a morte estar aqui. Oh, glória. Eu estou sentindo Jesus aqui, aleluia. Você está sentindo a presença de Deus aqui? Aleluia. Repita comigo: escolhas geram destinos irreversíveis. Eu descobri que a vida é um campo e cada decisão é uma semente plantada. Vou repetir: a vida é um campo e cada atitude é uma semente plantada. Esaú desprezou a promessa espiritual de Deus por um prazer momentâneo. Ele trocou toda a promessa de Deus por um prato de lentilha. Olha para mim. Sabe o que diz a Bíblia? Que mais tarde ele chorou amargamente. Diga amargamente. Mas o seu choro não mudou o curso da sua decisão. Porque há decisões emocionais que vão gerar consequências eternas. Quem conhece aqui um mínimo de Bíblia sabe que o que acontece no Oriente Médio entre árabes e judeus, essa morte que não cessa. É árabes matando judeus e judeus matando árabes. Sabe de quem os árabes descendem? De Ismael. Sabe quem foi Ismael? Filho de Agar. Sabe quem foi Agar? Mulher de Abraão, com a permissão de Sara. Porque Deus disse que daria um filho para ela. E ela não esperou o tempo de Deus e quis que aquele filho nascesse no seu tempo. Porque o tempo na vida de Sara era Agar, na vida de Sara era Agar, era Isaac. Mas como ela quis apressar esse tempo, gerou-se Ismael. E os árabes são descendentes de Ismael. E até hoje, agora olha para cá, Sara está viva, mas as consequências das suas escolhas estão. Ela está morta, mas as consequências estão vivas até hoje. Cuidado, porque decisões emocionais podem gerar para você consequências eternas. Olha para mim. Quer casar por causa de quê? Porque a carne está gritando? Sexo não sustenta casamento, filho. Está casando por quê? Achou o primeiro homem, já quer casar? Cuidado com a decisão que você vai tomar. Não, Trovão, ele largou ela para ficar comigo. Ela largou ele para ficar comigo. Se uma mulher foi capaz de largar um homem que dava tudo para ela para ficar com você, tu acha que um dia tu não vai colher da mesma maneira que tu está plantando hoje? Acabou, glória a Deus, de vez agora. Porque hoje você pode até fazer alguém o rei do gado, mas um dia tu vai ser também. Porque tudo que o homem planta, ele... Acabou, glória a Deus, né, irmão? O pecado pode até ser instantâneo, mas a consequência é eterna, tá? Pecado é igualzinho cartão de crédito. É bom comprar ou não é? Mas quando a fatura chega no final do mês, vai gastando. Uma hora a fatura chega. Repita comigo: o juízo de Deus é irreversível. Apocalipse 20:12, livros serão abertos, obras serão reveladas, intenções serão expostas.
Nesse dia, pastor Daniel Fialho é advogado, né? É o outro, né? Que estava lá comigo. Geraldo. Nesse dia, não haverá advogado. Não haverá apelação. Não haverá recurso. O veredito será eterno. Repita comigo, eterno. Porque o céu não é recompensa temporária. E o inferno também não é disciplina corretiva. Ambos são destinos finais. São destinos finais. Olha para cá, você não vai para o céu para passar uma temporada e nem para o inferno para ser corrigido. Ou você vai para lá para ficar, ou você vai descer para morar a vida toda. Oh, glória! Dá para decidir hoje, porque o juízo de Deus não vai voltar atrás. Olha para cá, aqui você decide. Esse pastor é maluco, esse pastor aí fica falando, querendo amedrontar os outros. Eu não estou te amedrontando, eu estou pregando o que está escrito na palavra. Eu só estou pregando o que está escrito na Bíblia. Oh, glória! É a palavra de Deus, é o que está escrito na palavra de Deus. Oh, glória! Porque a hora que o juízo de Deus desceu, olha para mim. Um dia Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, eu estou tão irado com Israel, que ainda que Noé, ainda que Ezequiel, ainda que Daniel se colocasse para orar, eu não os ouviria. Eu não ouviria a oração desses homens. A hora que Deus decide pegar um homem, não tem ninguém que se coloca na brecha para tentar impedir. Oh, glória! Teu dinheiro não vai te livrar do inferno se você não for crente de verdade. Teu dízimo não vai te livrar do inferno se você não for verdadeiro. Trovão, como é que Deus vai me mandar para o inferno se eu ajudo não sei quantas pessoas com cesta básica por mês? E quem disse que a salvação é comprada por obras? Coloca na tela aí para a gente acabar. Capítulo 2, versículo 8 de Efésios, coloca aí. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Coloca o verso 9. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Oh, glória! Você pode ajudar toda a comunidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e ainda assim você ir para o inferno. Trovão, então por que eu faço a obra de Deus? Aprenda. Você não faz a obra para ser salvo, você faz a obra porque é salvo. Oh, glória! Cadê os lavados e remidos pelo sangue de Jesus de Nazaré? Aleluia! Você pode abrir a boca para dar glória para Jesus? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, com medo de não viver, mas sua glória me atraiu. Sua presença me atraiu. Segura aí. Repita comigo. O decreto da palavra de Deus é irreversível. O tempo é irreversível. A morte é irreversível. Escolhas que geram destinos irreversíveis. O juízo de Deus é irreversível. Mas repita comigo: há um irreversível de glória. Há um irreversível de glória. Repita comigo: nem tudo que é irreversível é trágico.
A salvação também é irreversível. João, capítulo de número 10, versículo de número 28. Eu lhes dou a vida eterna, e não hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Se Deus decidiu te salvar, não há demônio no inferno capaz de condenar quem Deus decidiu salvar. Repita comigo: quando Cristo salva, Ele justifica, Ele sela, Ele garante. Nome escrito no livro da vida não é uma anotação provisória, é uma anotação eterna. Aleluia. Eu termino essa pregação dizendo que a cruz de Cristo decretou um decreto eterno: quem nasce de novo nunca mais torna a ser o velho homem. Oh! Cadê você que nasceu de novo? Abre essa boca para dar glória. Oh, glória! Porque quem nasce de novo não volta para condenação. Aleluia! Há três coisas que não podem ser mudadas. Primeiro, o que Deus já decretou: o dia da sua morte, o destino após o juízo. Mas há uma coisa que pode mudar: a sua decisão hoje pode mudar o curso da sua vida no final. Cante! É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Ei, termina essa pregação dizendo que o irreversível de amanhã depende da sua decisão de hoje. Tentei me esconder, o medo de não viver, mas tua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. De não viver, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Ei, pastor, será que eu ainda tenho chance? Você está vivo e ainda há tempo. Ainda estamos no período da graça. Hoje ainda tem a misericórdia de Deus, mas haverá um dia que o céu se calará, e o dia que o céu se calar, o juízo foi anunciado. A sentença pode ser revertida. Trovão,
Eu acho que você lendo, você vai perceber melhor. Trovão, eu não sou crente. Hoje qual é meu estado? Você está em estado de condenação. Me prova. Coloca na tela Romanos 8, verso 1. Esse aqui é o estado que você vive por estar longe de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? A condenação só termina quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Então, se você não está em Cristo e Cristo não está em você, você está em estado de condenação. Eu vim aqui na Getsemane hoje dizer que dá tempo de você ser salvo, porque o muro da salvação está baixinho. Dá para você pular esse muro hoje e entregar a sua vida para Jesus de Nazaré. Porque 2 Coríntios verso 17 vai se cumprir. Porque aquele, pois, que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo já se faz novo, diz o Senhor. Já chegou aqui a primeira pessoa para Jesus, ó. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Chegou a segunda. Mas mesmo assim me amou. Uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Cadê a terceira pessoa para Jesus? A terceira. No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou. A terceira pessoa para Jesus. E o meu pecado levou. Quem é esse? A terceira vida para Jesus. Sem pecado e não me condenou. Tá chegando aqui a terceira vida, a quarta tá chegando ali também. Cadê a quinta vida para Jesus? Vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. E depois que a gente entrega a vida para Jesus, a gente vai cantar na cara do diabo. A gente vai cantar esse refrão na cara do diabo. Aleluia! Oremanaracaxeia. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava E nada me completava. Sua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi. Eu não te troco. Eu não te troco por nada. Não há espaço, tá vindo aqui mais uma vida para Jesus, ó. Nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. Repita comigo, repita comigo. Satanás! Repita, Satanás! Eu te dou uma ordem. Solta as almas. Em nome de Jesus. Solta as almas. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse
pessoa que está do seu lado, segure com autoridade, segure. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: se você viesse para uma casa de show, você voltaria para casa agora da mesma maneira que você chegou. Mas você veio para o melhor lugar da terra, que é a casa de Deus. E na casa de Deus tem presença de Deus. Ministre agora, receba a presença do Espírito Santo. Agora, 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 agora. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Na minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje Temos é vidas sua aqui. morada. A minha alma. Pastor, eu não sei se tem aqui, mas eu acho que se não tem, esse povo aqui merece. A gente tem que fazer uma vigília aqui, pelo menos de 8 até meia-noite. Fazer a noite do glória, da glória de Deus. Quem vem comigo numa vigília de 8 até meia-noite? Vamos orar por essas vidas que estão aqui? Jesus, te louvamos pela salvação deste povo, Senhor. Não foi convencido pelo homem, por nenhuma oratória humana, mas exclusivamente pelo teu Espírito através da tua palavra. Senhor, risca o nome deles no livro da morte e escreva o nome deles no livro da vida. Faça deles instrumento teu, para a glória do teu santo nome. Seja o Senhor com eles e por eles, e quebra nesse exato momento toda a maldição, ó Deus, que os acompanha até o dia de hoje. Que seja quebrado diante da tua presença e no teu altar, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Lança seus pecados no mar do esquecimento e os perdoa em nome de Jesus. E a igreja diz: aplauda Jesus pela salvação dele.